Aqui nessa aula a gente vê a quarta e última parte de características dos compostos orgânicos. Aí eu peguei os naturais e os artificiais. Os naturais são produzidos pelos seres vivos. Os artificiais são produzidos em indústrias químicas e laboratórios. E aí eu dei exemplos aqui. Claro que eu não vou falar de todos eles: carboidrato, proteínas, lipídios, ácidos nucleicos, o DNA e o RNA, ácido desoxirribonucleico e ácido ribonucleico. Esse aqui, lembrando que ele armazena o código genético. Vitaminas, tá? E aí eu encerro a produção em alimentos e a bioquímica, né? Que são os ácidos nucleicos. E aqui embaixo, nessa última linha, eu coloco combustíveis fósseis, tá? Que também são naturais, e a gente vai explicar cada um deles. Antes de vir para cá, eu queria falar de alguns. Carboidrato, por exemplo, a gente fala de atletas, só para dar um exemplo, de alto rendimento. A dieta desses caras, antes de qualquer prova, tem que ser rica em carboidrato. E um dos alimentos ricos em carboidrato e de boa digestão chama-se macarrão. E quando a gente fala de carboidrato no macarrão, a gente vai falar do amido, que é um polissacarídeo, é um glicídio. Isso é bioquímica. E a gente vai estudar isso lá no último capítulo de orgânica, que está sensacional, como todos os outros da nossa aula, né, do nosso canal, que vai falar sobre polímeros naturais e artificiais. E o nosso amigo amido é um dos polímeros naturais. Então, por que ele é chamado de poli? Porque ele tem muitas moléculas de glicose interligadas, formando a molécula ou polímero amido. E olha o que eu falei, várias moléculas de glicose. Se o amido é o polissacarídeo, cada molécula de glicose é um monossacarídeo. E glicose, e aí já vai se acostumando, tudo que terminar em ose é açúcar na química orgânica. Então, quer dizer, o cara ele vai ingerir o amido, quando chegar na boca, vai agir uma enzima chamada amilase. Pô, coincidência, professor? Claro que não. A amilase é a enzima que digere o amido, ou seja, separa as moléculas de glicose. Isso quer dizer que essa molécula de glicose, né, elas vão para o sangue. Chega no sangue, um hormônio que você conhece, chamado insulina, pega cada molécula dessa e manda para a célula para que elas possam ser queimadas e aí produzir energia. E aí surge a energia física, a energia mental, a energia muscular, a energia do nosso organismo, do nosso corpo. Viram como isso é importante, gente? E aí eu venho para vitaminas também, que é importante. Vitamina, esse nome vem da união da palavra vital com aminas. Aminas nada mais é do que uma função orgânica, que daqui a pouco a gente vai ver. Então você tem vitalaminas. As aminas são vitais para o bom funcionamento do nosso corpo. Daí o nome vitamina, juntou. Porém, elas não são produzidas por nós. A gente tem que absorvê-las através de alimentos como verdura, legumes e frutas. Então isso é fundamental para uma boa saúde. Está aqui o exemplo. O pãozinho, amido. Carboidrato, macarrão, carboidrato, batata, carboidrato, arroz, carboidrato. Já legumes, frutas, verduras, vitaminas. Claro que tem proteínas, tem lipídios na carne. Lipídio é gordura. Então está aqui para vocês o mais importante de compostos naturais. Tranquilo? Já quando a gente fala de petróleo naturais, que eu digo alimento, né? Petróleo, gás natural e o próprio metano, metano faz parte, né? 70% em média do gás natural é metano. Mas esse metano aqui eu trouxe da biomassa, do lixo que eu botei no digestor, no biodigestor, para produzir metano. Nós já vimos isso, tá?
Só que o petróleo e o gás natural são combustíveis fósseis, porque ele vem de fóssil. Há dezenas de milhares de anos atrás, o animalzinho lá morreu, tá? O elefante, e aí ele foi sendo soterrado. De repente você vai, a Petrobras perfura o pré-sal a 7.000 metros de profundidade e acha petróleo e gás natural. Por quê? Porque aquele animal soterrado há dezenas de milhares de anos, ele está numa profundidade tal que você tem uma intensa temperatura e pressão. Nessas condições, aquele animalzinho, pobre coitado, virou petróleo e gás natural. Pô, gente boa, acabou, né? Muito show, né? Que são substâncias orgânicas naturais. Viu que show? Já esse metano, como eu falei, ele é produzido através da biomassa, que seria o lixo orgânico da minha casa. Em vez de jogar fora, eu botei no biodigestor, obtive metano e botei no meu fogão. Acabou. E se eu tiver uma usina de usina de biomassa lá em casa, eu vou produzir eletricidade. E a gente já viu tudo isso. Quando eu venho para cá, tudo aqui é produzido em indústria química ou em laboratório. Pô, professor, mas gasolina vem do petróleo. É natural? Não. E por que não? Porque o petróleo é uma mistura homogênea. Para que você consiga separar os componentes do petróleo, a gente também já viu, separação dos componentes de uma mistura homogênea, você coloca numa torre de destilação fracionada, nas refinarias, e aí cada temperatura você tem uma fração do petróleo saindo, gás, que é o GLP, gás liquefeito de petróleo. Só que ele sai na forma gasosa. Perfeito? Você tem a gasolina, você tem o óleo diesel, você tem óleos pesados, óleos leves. Tudo isso sai do petróleo. Porém, como eles são produzidos através da indústria química, refinaria, tudo que sair do petróleo e não for petróleo é artificial, é sintético. Medicamentos, fibras têxteis como nylon, corantes para tinta, borracha sintética, tudo isso, amido, borracha sintética, fibras têxteis, plásticos, ou seja, polímeros, a gente vai ver lá no último capítulo. Então eu coloquei aqui no teu dia a dia, ó, gasolina, detergente, adoçante artificial, que é o que você conhece mais. Todos são artificiais. Tranquilo? Então com isso a gente encerrou o nosso enredo até aqui. E a partir daqui, da próxima página, a gente começa a dar uma olhada em funções da química orgânica. Valeu, gente boa, grande abraço e até lá.